The Sitting é um filme de terror originalmente de 2023 que pouquíssimas pessoas estavam comentando sobre, até que recentemente ele andou dando uma repercutida maior aqui e ali na internet e eu pensei comigo, parece interessante, por que as pessoas não estão falando muito sobre esse filme? E eu te digo que depois de ter assistido a The Sitting, eu entendi por que as pessoas não estão comentando tanto assim sobre ele e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre o thriller e terror The Sitting, americano, de 2023, tá? Que tá por aí na internet e algumas pessoas comentando e coisa e tal. E bem, já pra gente não enrolar muito, vamos pra premissa que segue Windham, que seria o Whindersson Nunes americano. O Windham, ele é um cara que tá ali nos canyons, né? Ele tá fotografando, filmando um eclipse que tá rolando. E aí, esse cara, ele vai acabar se deparando entre os canyons ali com uma mulher numa casa isolada num buracão ali. E ele, nessa altura do campeonato, eu tenho que lembrar que já tá perdido. Ele acaba se perdendo na imensidão daquele lugar. Bem, ele vai conhecer essa mulher misteriosa, essa mulher estranha, e quando ele menos espera, ele tá encurralado com aquela mulher ali. Ou seja, os dois não conseguem sair daquele buraco tomado pelos grandes canyons. E aí, várias perguntas, né, o filme já traz de início. Por que aquela mulher tá ali sozinha? Por que aquela casa tá naquele lugar bastante improvável? Por que eles estão realmente presos ali? Essas são algumas das questões de The Sitting. Sim, eu não posso deixar de comentar nessa parte também que nesse filme aqui tem crianças e jovens, né, perturbados da cabeça. Agora, será que eles são bem utilizados aqui? Já já a gente comenta. The Sitting é escrito e dirigido por Barnaby Clay, que, na minha opinião, acerta mais na direção. Como ele captura a imensidão daquele lugar. Como aqueles canyons ali, aquele deserto, né, acabam sendo um dos melhores ou talvez o mais interessante elemento como ambientação, como a direção pega aqueles personagens em cenas, em planos, que eles estão pequenininhos e aí você vê um paredão, né? Então aquilo ali mostra o quanto eles são formiguinhas diante daquela imensidão. Por mais que a direção acerte nesses momentos, eu acho que ela dá também umas derrapadas em alguns momentos específicos, que eu sei que é pra ser uns momentos mais lúdicos, né? De pesadelo ali dos personagens e tal, sim. Mas eu acho que a forma como eles são mostrados, às vezes, não dá muito bom. Sei lá, umas distorcidas, exageradas ali na câmera. Enfim, eu acho que algumas cenas ali, como elas se movimentam, como alguns filtros são aplicados nelas, não funcionam tão bem. Agora, coisas que também funcionam, a cinematografia é pra ser aquele típico filme, vamos pegar lá um Mad Max da vida, que é amarelão, laranjão e tal, esses filmes no deserto, né, geralmente são assim, mas esse aqui, ele traz um tom mais sombrio, sabe, ele traz cores mais contidas ali que combinam com aquela atmosfera, assim como o uso da trilha sonora também em boa parte do filme acerta, os efeitos sonoros ali, os detalhezinhos que eles colocam de background, de alguma coisa acontecendo, ruídos, o que tá do lado de fora da casa, funciona. Mas eu acho que às vezes a trilha, por exemplo, em momentos, ela é um pouco invasiva também. Bem, nós temos dois personagens aqui que estão quase o tempo todo em tela. O Windham, o nosso Whindersson Nunes americano, feito pelo Scott Hayes, e a Lina, a mulher misteriosa, solitária, que é feita pela Caitlin Shale. Gosto do trabalho do Scott Hayes, tá? Eu acho que ele sai de um cara que só tava ali pegando, capturando eclipse e tal, não sei o que, e de repente o cara se vê numa situação que ele nunca imaginaria estar, e como aquela raiva
raiva e como aquele desespero de sair de lá, de voltar para a vida dele, vai tomando conta do personagem. O ator passa isso muito bem. Por outro lado, a Caitlin Shale, que faz a Alina, eu acho que é uma interpretação muito, mas muito linear. A construção da personagem, o texto e a atuação também da atriz traz essa coisa da mulher misteriosa e solitária bem, mas eu acho que o filme todo fica unidimensional demais para aquela personagem, mas havia bastante espaço ali para ela se tornar mais complexa, mais interessante, sem contar que eu acho que é o típico filme que promete demais e entrega muito pouco. Você ali nos primeiros 20, 30 minutos tem aquele conceito ali, a galera presa, quem são aqueles jovens e não sei o que, blá blá blá. Isso se arrasta pra caramba, parece que o filme ele não consegue desenvolver muito para além da premissa inicial. Então, isso quer dizer que, por exemplo, a dinâmica desses dois personagens que estão ali naquela casa, ela se repete quase que exaustivamente, sabe? Eles trazem os mesmos argumentos e a mesma linha ali de suspense entre, né, na dinâmica daqueles personagens que se estende ali, sei lá, pelo menos 1 hora de filme. E eu nem tô falando que o filme precisava colocar diversas situações diferentes e tal, não tô falando isso. Tô falando uma questão de texto mesmo, aqui entra o roteiro de tentar aplicar mais substância no diálogo e na relação daquelas personagens que acaba sendo muito limitada. Inclusive, eu acho que o filme se perde ou não sabe também trabalhar muito bem os próprios vilões e os objetivos em si. É óbvio que no cinema nada precisa ser mastigadinho e tal. E se você vai deixar coisas soltas ou, enfim, né, coisas subjetivas demais, pelo menos trabalhe isso bem para deixar uma impressão concreta, mesmo que divisiva em relação às intenções do que a galera tá assistindo em tela, pro público, né? E aqui acaba sendo uma coisa tão ali meia boca ou superficial que a gente até consegue ter ali 1 ou 2 ideias do que tá se passando, né, naquela situação ao fim do filme, mas que sinceramente para mim, para você pode ter sido diferente, é bem desinteressante. Hey! Hey, yeah! Huh? Infelizmente, pro que a gente tem apresentado aqui, por esse vazio e essa falta de criatividade em enriquecer aquelas situações, esse filme de pouco mais de 1h30 poderia tranquilamente ser um curta de 20 e poucos minutos, tá? Com essas ideias aqui, com o que foi apresentado, ou se dava. Bem, então é isso, meus amigos. The Sitting é um filme que, pelo menos, tenta ser original, traz novos argumentos, numa ambientação imponente e um protagonista que se esforça, tá? Eu dou pro filme uma nota 5. Uma daquelas produções, daquelas obras que você pode ter plena convicção que é um dos filmes já lançados da história do cinema. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá, o Windham tá lá capturando o Eclipse e tal, vai embora, né? Se ele não tivesse encontrado um molequinho que parecia estar perdido ali dos pais, talvez ele estivesse já na casa dele 1 hora dessa, né? Mas não, ele vai tentar ajudar o menino, ele segue o menino, não é uma boa ideia, ele acaba se separando ali do menino, um menino bem estranho, você vê que tá mal intencionado ali também, o Windham fica completamente perdido ali nos canyons, até que ele vê um buracão ali cercado, né, pelos canyons, e lá no meio, no centro, tem uma casa isolada e uma mulher solitária. Ele não tem muito o que fazer, ele decide descer por uma escadinha que tem, é bem alto ali o lugar, deve ter, sei lá, uns 20, 30 metros pelo menos, né? Ele desce, vai lá conversar com a mulher poucas ideias, a mulher estranha, solitária, parece que mora ali há um bom tempo, tá acostumada com aquela situação ali. Windham, perdido, cansado, acaba passando a noite ali, a mulher poucas ideias, né? Ela fala ali uma coisinha ou outra, mas fala, não, fica aí de boa e tal. Quando ele acorda pra ir embora na manhã seguinte,
O diabo da escada, que estava ali, que ele desceu, está pela metade. Ele não consegue mais sair dali. Olha só que situação. E aí o Windham vai tentar desesperadamente escalar lá o negócio, usando ali um martelinho, sei lá o nome disso, né? Ele vai usando. Só que os moleques serelepes, sim, a gente tem um grupo de moleque tudo sujo que não toma banho há pelo menos uns 3 meses que estão se divertindo com aquela situação. E eles começam a assistir ali o Windham e a mulher vivendo ali. Então ele tava tentando escalar, os caras jogam lá uma cabeça de, não sei se era de porco, sei lá, assusta o cara, ele cai da altura que ele tava, né, acaba enfiando ali o negócio que ele tava usando para escalar na perna dele e agora fica debilitado. Kids up there. A Alina, né, mesmo ali não dando muitas ideias, ela quer cuidar dele. Ela fala, não, fica aqui, eu vou cuidar de você. Parece que ela quer que ele fique ali, né, que ela não fique mais sozinha. Só que ele quer picar a mula, ele quer vazar. Tem até uns momentos que eles estão lá na cabana, né, que é um lugarzinho pequeno. Aí ela tira a roupa, dá umas olhadinhas ali pra ver se ele tá olhando. E os moleques lá de cima ficam brincando psicologicamente com o Windham, né. Tem um maluco lá, né, que tá usando um paletó, enfim, todos desengonçado e sujo, lá no alto, né, uns 18, 20 anos, ele faz que vai ajudar o Windham, joga uma corda, o Windham fala, é agora que eu vou sair daqui, eles começam a puxar o cara, na metade do caminho, ou menos da metade do caminho, eles param e os moleques, a gangue de moleque maldito, né, passa a balançar o cara ali e brincar com o coração dele. Ah, é pra piorar, tá? Um deles dá uma urinada no cara quando ele tá pendurado ali, não tem muito pra onde ele fugir, né? E o molequinho do começo, que ele tava seguindo lá, que o moleque disse que tava perdido, obviamente era dessa gangue dos moleques do diabo. Bem, o Windham desmaia e aí ele acorda, tá sendo cuidado ali pela mulher. Ela dá pistas, né, pra ele e pra gente que tá assistindo. Ah, aqueles moleques são os desgarrados, né, chamam eles de desgarrados. O deserto é que une eles, aquela coisa. Então, assim, ela dá umas pistinhas pra gente ter uma ideia. Tá, é um bando de moleque perdido que vivem no deserto e fazem estripulias e estão fazendo aquilo ali. Mas qual é o objetivo deles estarem fazendo? Bem, vamos tentar descobrir. Até porque você pode estar me perguntando, você que não viu o filme, né, Lucas, mas como que a mulher e o cara estão sobrevivendo, estão comendo? Sim, os moleques de vez em quando, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 3, 4 dias, desce pela corda alguns suprimentos, bebida, para manter a galera lá embaixo. E a convivência entre o Whindersson americano e a Alina é aquela coisa repetitiva, aquela coisa que fica ali 1 hora na mesma dinâmica dele querendo ir embora, revoltado, e ela de uma maneira mais apática, mas querendo que ele fique por ali. E aí de vez em quando eles estão dormindo ou desatentos, os moleques descem, atazanam ele lá, botam umas perucas, né, e ficam atazanando e depois picam a mula de novo. Bem, finalmente, depois de chorar ali nos braços de Alina, Windham e Alina dão aquela famosa, famigerada interagida e uma cena bem estranha, a direção ali, a forma como acontece e tal. No dia seguinte, o Windham, ele começa a trocar ideia com um menininho que parece ser mais de boa, um loirinho ali, adolescente e tal. Ele fala que vai ensinar umas coisas pro menino, o menino fala, ah, beleza, eu vou trazer uma coca pra você, Coca-Cola, tá? Calma. Eu vou trazer uma coca e tal. E de vez em quando eles trocam essa ideia, né? E o Windham claramente percebendo, esse moleque pode ser a minha saída daqui. Só que as coisas dão uma leve complicada, porque a Alina, depois de algum tempo, a gente não sabe, o filme não traz muito essa noção de tempo, divide em capítulos por estações e tal, às vezes passaram várias semanas, meses, melhor dizendo. Ela vira pro Whindersson e fala assim, estou grávida, né? A sua semente está aqui em mim. E aí vem também The City, o título do filme. Windham fica pé da vida, a mulher fala, não precisa ser papai da criança, tá tudo bem, pode deixar que eu crio. E aí detalhe, porque essa Alina, ela nunca saiu provavelmente do deserto ou daquela região, porque ela não sabe o que é um cheeseburger, o que é música, tá? Tem uma hora ali, depois que eles fazem as pazes, que eles estão conversando,
e ela não conhece nada do mundo lá de fora. Na manhã seguinte, o Winderhand sai ali da cabana, o moleque que tava trocando ideia com ele, que era a esperança dele sair de lá, aparece morto, pendurado ali, amarrado nos canyons, com a parte das costas, da costela arrancada. A Alina fica, né, em prantos, desesperada, fica com raiva do Winderhand, porque essa amizade que eles tinham é que fez os outros meninos matarem o molequinho, e ali a gente descobre que aqueles moleques são, olha só, irmãos e filhos da Alina. Como assim? Bem, provavelmente os mais novinhos, como aquele lá, devia ser pré-adolescente, eram filhos dela, e os mais velhos, provavelmente, irmãos dela. A Lina, revoltada, ataca o Whindersson, né, tranca ele numa jaula, passa ali provavelmente muitos meses, porque ela tá com barrigão e ele tá maluco, trancado naquela jaula. Vamos supor que ele passou pelo menos uns 7 meses naquela jaula, e ele tava com cabelão, né, com barbona, e conversando com as grades, meu amigo. Já tava pra lá de Bagdá. E aí o filme continua com algumas coisas, tipo assim, né? Ele tá lá na jaula, aí ele avista uma menina, uma jovem lá, que fala que vai buscar uma ajuda. E aí, adivinha, passa, sei lá, 2 minutos. Os moleques pegam a menina, matam a menina, e mais uma vez lá vai a esperança do Whindersson, do Winderhand. Tem um dia à noite que a Lina, grávida, junto com os irmãos e filhos, fazem ali uma fogueira, um ritual. Ela é banhada ali com uma espécie de sangue, né? Um dos irmãos, digamos ali, enfim, se aproxima dela de um jeito estranho. Inclusive, é uma cena breve, é uma cena, talvez a cena mais bizarrinha do filme, ou uma das mais bizarrinhas, né? Mas o filme, ele não aproveita muito esse conceito da irmandade ali, dessa relação estranha entre aqueles irmãos e aquela mulher. É tudo uma coisa muito ali por cima, sabe? Poderia ter sido melhor explorado. Na manhã seguinte, o Winderhand, cansado de estar preso ali, vira pra Alina e fala: me tira daqui, eu vou criar seu filho, a gente vai ser uma família, eu aceito. Pronto, enfim, eu aceito e tal. Ela vira pra ele e fala: ô, meu querido, ô, meu amigo, não, você era só quem ia fornecer a semente, o seu papel já acabou, tá tranquilão, não preciso mais de você. Umas horas depois, acredito que no mesmo dia, né, ela entra em trabalho de parto, passa mal, tira ele da jaula ali pedindo ajuda, e aí ele fica entre ajudar e fugir, né? Só que aí a Alina acaba tendo a criança, uma menininha, né? Achei fácil demais, uma coisa assim, trabalho de montagem também meio estranho nessa cena, porque o cara tava indo, né, pra fugir, a menina ainda tava passando mal, e aí cerca de 2 minutos depois ele olha pra trás, no máximo 2 minutos depois, ele olha pra trás, ela já tá com a criança, assim, com a mantinha e tal, deu tudo certo. Ela nem precisava dele no fim das contas, né, e libertou o cara, então, à toa. Ele, curioso, porque é a filha dele, querendo ou não, né, volta pra ver a menina. A Lina diz pra ele que a bebezinha, quando crescer, vai desempenhar a mesma função que ela, vai continuar aquele legado ali deles. E enquanto o Winderhand tá ali escutando o papo de doido dela, né, vem a galerinha por trás, um dos moleques, e passa a lambida, né, ali ó, bem no pescoço do rapaz, matando o nosso protagonista. Ele fica ali estirado no chão, passam meses, provavelmente, o corpo dele já tá apodrecido. Vemos ela então segurando a bebezinha, feliz ali. O seu objetivo com o Winderhand estava cumprido. Fim de The City. Bem, só algumas considerações finais, né? Ficou claro que o papel dela era só procriar ali mesmo, né? E criava aqueles meninos, né? Ou melhor dizendo, os meninos cresciam, iam lá pra cima, capturava um novo cara, jogava o cara, ela, né, engravidava e assim sucessivamente, né? Aumentava a família deles ali do deserto. E a menininha, como era uma menina, né, ela continuaria aquilo
já que ela menciona a Alina, né, que a mãe dela também fazia aquilo, né, e que ela pegou aquilo da mãe. É um conceito legal, até que mas eu acho que ele foi trabalhado de uma forma tão vaga, eu diria, que no fim das contas, pelo menos pra mim, o impacto que isso poderia ter, né, dessa coisa dela ser mãe e irmã dos caras e de como funciona aquela coisa, é pouquíssimo trabalhado, e o pouco que é trabalhado não é suficiente, focam demais na mulher e no cara, e numa repetição exaustiva ali de muitas coisas, enfim. Essa é a minha opinião sobre The Sitting, e você? Já tinha ouvido falar desse filme? Já assistiu? Você tem uma perspectiva diferente? Ah, Lucas, gostei, por isso. Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.